Filhos por adoção. Eu preguei essa mensagem em 2020, quando nós estávamos ainda lá no Espaço Paz. Eu achei por bem trazer e nós repetirmos e falarmos um pouco sobre isso. A palavra de Deus se renova e a mensagem do Marco também. E eu até trouxe um pouco desse pensamento e desses momentos que Deus tem nos dado de apresentarmos essas crianças nesses últimos domingos, hoje e alguns domingos atrás. Porque é um assunto também que em mim tem queimado bastante. Já falei inúmeras vezes aqui sobre o nosso desejo, nosso anseio pela paternidade, pela maternidade, e nós estamos aí desfrutando de um momento único, ímpar nas nossas vidas. Eu fico realmente bobo em ver tudo que Deus tem feito em nós e o que Ele tem gerado no meu coração, no coração da Esther. Então esse tema realmente é um tema que mexe comigo, mexe com o meu coração. E apresentarmos isso, deixa a Bíblia aberta lá em Romanos 8, a gente já vai ler. Ele traz duas frentes diferentes. A primeira são os filhos, os nossos filhos biológicos que nós temos, e a outra via são os filhos que são os filhos por adoção. Eu fico muito feliz porque nós conversamos com algumas pessoas aqui na nossa igreja e nós percebemos que existe um movimento, existe um desejo, existe um amor intenso pela adoção. Nós temos aqui a família do Léo, Deus abençoe você, o filhão está aí junto com você. Por quê? Porque são formas de expressar o amor de uma forma intencional. Por que eu estou dizendo intencional? Porque às vezes um filho, como o Osni citou aqui, às vezes sua semana foi muito feliz e alegre dentro de casa, e um filho nem sempre ele pode ter sido bem planejado, mas um filho por adoção ele é bem planejado. O processo de adoção no Brasil ele é bastante burocrático. No Brasil existem cerca de 45 mil crianças em abrigos. 45 mil crianças, fora aquelas crianças que estão nas ruas, é um número consideravelmente alto. Só para nós falarmos um pouquinho mais de estatística, existem cerca de 33 mil pessoas que estão cadastradas para adoção. Então, dessas 45 mil, 33 mil cadastradas para adoção. E apenas 2% dessas pessoas, desses pais, dessas famílias, estão buscando crianças acima de 7 anos. Normalmente, as crianças e a faixa etária pelos quais famílias estão buscando é abaixo de 7 anos. Ou seja, muitas crianças acima dessa idade, estatisticamente, têm uma probabilidade menor de serem adotadas e serem inseridas dentro de uma família. Existem cerca de 7 mil crianças cadastradas para serem adotadas. É um processo que é longo. Quem já esteve, quem já foi inserido, quem já participou disso, sabe que não é um processo simples, até porque nós estamos falando de inserir uma criança dentro de uma família. Então tem todo um acompanhamento com assistente social, um acompanhamento com a família para saber a condição, seja ela financeira, emocional, comportamental, psicológica, para receber uma criança que, dependendo da idade, já participou de todo um processo. Pode ter tido traumas, pode ter sido rejeitado, pode ter tido várias situações. E é por isso que ele não é tão simples assim, mas eu acho maravilhoso. Esse é um assunto que eu já falei aqui, que queima realmente no meu coração. Uma outra coisa até que eu trouxe de curiosidade é que a maioria das crianças que são maiores, a maioria das crianças que estão nos abrigos, elas são maiores de 7 anos e ainda elas têm irmãos. E a maioria das pessoas, elas procuram, até dei o exemplo da outra vez, pessoas clarinhas de olhos verdes. Que eu falei que se eu e o Serginho tivéssemos, então, num processo de adoção, a chance dele ser adotado seria maior do que a minha. Embora eu, exceda em beleza do que o meu irmão. Existe uma estatística de um ministério chamado Nas Margens. Tem um documentário chamado Nas Margens, de um pastor norte-americano que chama Nick Billman, e ele diz que se cada igreja evangélica adotasse uma criança no Brasil, nós não teríamos mais crianças nos abrigos. Ou seja, se não formos nós, a geração que vai se levantar para abraçar essa causa, quem será? Quem serão as pessoas? Quem serão as famílias que estarão engajados nessa causa?
Então eu creio muito, nós queremos falar e queremos orar, se você, ao final, se você tem esse interesse, esse desejo, nós queremos trazer e reforçar a importância e o amor que há nisso. E eu estou dizendo, por quê? Porque Paulo, ele diz lá em Romanos 8, nós vamos ler a palavra de Deus, ele fala sobre nós sermos chamados e considerados filhos por adoção. Sabia que se nós fôssemos comparar os filhos biológicos e os filhos por adoção em relação a direitos, somente após a Constituição de 1988 é que houve de fato direitos iguais, exatamente iguais, para os filhos que são biológicos e os filhos que são por adoção. Hoje já não há mais distinção, mas durante tanto tempo houve uma distinção. Né? Brincadeiras às vezes de, você é adotado, né? Às vezes como se isso fosse algo ruim. E por quê? Às vezes pela falta de entendimento e a falta de conhecimento sobre a causa, sobre o assunto. Nós vamos ler o texto, queria que você abrisse em Romanos 8, 14. Até o 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos. Vocês receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nos conectar a Ti nesta manhã. Nós estamos aqui falando de um assunto, de uma causa tão nobre, que são a adoção, e muito voltada aqui para o Brasil. Nós como igreja nos posicionamos como intercessores, como participantes dessa causa, de forma ativa. Nós queremos orar por essa situação. Nós queremos, ó Pai, sairmos daqui com o entendimento de que nós também somos filhos por adoção do Senhor. E quanta beleza e quanto amor há nessa expressão e nessa verdade. Que nós possamos entender esse conceito, mas que nós possamos reproduzir através de nós essa causa tão nobre e tão importante. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos mantenha atentos e concentrados para ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, na tradição romana, quando existiam dias que eram chamados dias lústricos, ou também dias de consagração. O que significa isso? Significa que crianças que nasceram, elas tinham, de forma biológica, elas tinham até, no caso do menino, até 9 dias, e nas meninas, até 8 dias, para os pais escolherem se elas de fato se eles ficariam ou não com aquela criança. Então, durante 9 ou 8 dias, dependendo do sexo da criança, eles poderiam, era chamado isso de dias lústricos, dias de consagração. A adoção já era uma coisa séria. Significava que ter um filho não era algo aleatório. Ou seja, se eu tive um filho, talvez não tivesse sido planejado, eu tinha a opção de talvez não ficar com aquela criança. Não havia direito para você, beleza, essa é a forma de nascimento biológico. Agora, quando se tratava de um filho por adoção, por uma opção, isso aí não tinha tempo. Por quê? Porque não acontecia por um acaso. Eu até escrevi aqui que a adoção, ela significava que não era um filho aleatório. Você não era escolhido por acaso. Não havia direito para revogar. Uma vez escolhido, já não podia mais ser rejeitado. Hoje, eu comentei com vocês, hoje quando nós falamos de uma adoção, você passa por um processo, por documentação, por algumas etapas. Por quê? Porque ele não vai acontecer de forma aleatória. Ninguém adota sem querer. Ninguém adota um filho, de repente não vi, adotei um filho, estava grávido de um. Não é esse o processo. Quando Paulo diz que ele nos deu um espírito de adoção, ele estava querendo dizer, foi intencional.
Paulo ele estava querendo dizer, quando um filho, desde lá da época dos romanos, eram escolhidos de forma intencionais, ou seja, por adoção, essas crianças, elas não seriam abandonadas, elas não poderiam ser abandonadas. Quando Paulo diz assim, que ele nos deu um espírito de adoção, ele estava querendo dizer, ele nunca vai te abandonar. E é importante nós entendermos isso porque a ideia, eu não quero trazer aqui se um filho biológico é mais ou menos importante do que um filho por adoção, todos são importantes. O que eu estou querendo dizer aqui é que às vezes um conceito que carregou durante tanto tempo, durante tantas brincadeiras, por exemplo, não traziam a seriedade daquilo que Paulo está nos ensinando. Deus nos escolheu intencionalmente. Ele escolheu te chamar de filho, não foi por um acaso. Isso não tem volta. Isso não tem como ser regredido. João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Marco, hoje todo mundo é filho de Deus, eu falei isso, nós viemos falando sobre isso. Olha o que João está dizendo, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, portanto, no entanto, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é um presente de Deus para nós através de Jesus Cristo. Então, aqueles que receberam, aqueles que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito de toda a criação. Jesus ele vem como primogênito, como o primeiro dos filhos. Na verdade, ele vem como o único e ele torna-se o primeiro. Ele vem como o único filho e a partir dele, lá em Colossenses diz assim, que ele se torna o primogênito de toda a criação. Queridos, é um conceito que eu quero que fique muito claro para nós hoje. Nós fomos escolhidos de forma intencional. Nós fomos escolhidos por um Deus que nos ama. Jesus ele entregou a sua vida em obediência ao Pai para nos dar essa identidade que muitas vezes nós não desfrutamos. Essa identidade que muitas vezes nós não levamos com tanta seriedade, que muitas vezes a gente nem sequer sabe de quais são os nossos benefícios ou a nossa herança que já está disponível para nós. Porque o conceito de filiação, ele não é claro, embora por palavras seja. Se nós pudéssemos pedir que uma luz ela se estendesse para cada um de nós hoje, mas que essa luz brilhasse apenas nas pessoas que de fato vivem, entendendo que eu sou amado por Deus porque sou filho ou porque sou filha. Eu tenho certeza que muitas luzes não estariam acesas. Porque por boca a gente pode dizer que a gente entendeu o conceito, mas muitas pessoas não se sentem amadas como filhos, não se sentem amadas como filhas. Nós queremos trazer a seriedade do que Paulo está dizendo aqui. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse capítulo 8. Nós vamos tirar algumas verdades sobre a posição que nós assumimos de filhos adotivos. Primeira verdade, o filho reproduz a natureza do pai. Né? Olha o que ele diz no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, Vinícius, você como filho de Deus, precisa reproduzir a identidade do seu pai. Para fazer uma brincadeira, eu trouxe até aqui uma foto. Põe aí, amor, primeiro. Reproduzir a identidade. Esse sou eu. E essa é minha esposa, linda, Esther. Nós estávamos em Chamonix, sul da França, esse lugar lindo, maravilhoso. Glória a Deus que Deus me deu a oportunidade de conhecer esse lugar. E foi lá que nós descobrimos que nós seríamos pais. E o que eu fiz? Eu fiz uma brincadeira, porque nesse primeiro, para você entender, nesse primeiro ponto, nós estamos falando que o filho reproduz a natureza do pai. E a natureza, ela está ligada à identidade, está ligada a comportamento, está ligada, o que eu falei aqui hoje para a Fábio e para o Rony.
o Gabriel e a Kemi vão olhar para vocês e queiram vocês serem bons ou maus, vocês estarão reproduzindo e multiplicando um perfil, um comportamento. Que, nós vamos falar isso mais para frente, nós temos uma herança além daquela que os nossos pais estão deixando para nós. Mas vocês podem facilitar ou vocês podem dificultar a vida dos seus filhos. Então, quando nós falamos de reproduzir a identidade, é aquela frase lá de que a criança faz, não é só aquilo que fala, que ouve o pai falar, é aquilo que ele vê fazendo. Seja o jeito de andar, seja o jeito de comer, seja o jeito de dormir. Você já viu que tem criança? A Sofia dorme. Ela já veio assumindo a herança do vô já, que dorme escancarada assim. Existem comportamentos que serão seguidos, eles estarão aprendendo. Alguém percebe nos seus filhos algum comportamento, seja modo de falar, seja modo de andar e se vestir, que é parecido com o seu? Sim, tem gente aí, né, gente? Por favor, me ajudem aí, participa, alguém? Aê, glória a Deus. Você se vê em alguma situação parecido com o comportamento do seu pai? Ai, meu Deus do céu. Coisas boas e coisas não tão boas. Né? A gente reproduz, a gente aprende, a criança está vendo você o tempo todo, por isso, cuidado, porque o primeiro ponto que nós estamos falando é, o filho reproduz a natureza do pai. O novo nascimento proporciona, quando o Nicodemos ele fala para Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus, Jesus diz assim, você precisa nascer de novo. E nascer de novo está ligado a receber a transmissão do DNA de Cristo para as nossas vidas. E a partir daí, nós passamos então a termos a possibilidade de termos uma conexão com Jesus através do Espírito Santo que habita em nós. E nós passamos a ter o DNA, a identidade de Jesus em nós. E é nesse processo que nós vamos entendendo a importância de reproduzirmos. E para ficar claro, ilustrar aqui, nós estamos aí prestes a ter um filho. Vamos ver se for o Pedrinho, como é que vai ser, amor? Diz o aplicativo que o Pedrinho tende a aparecer com esse garoto. E a Bela? Tem a Bela aí? A Bela. Eu acho que nossos filhos vão ser mais bonitinhos, amor. Eu acho. Dê uma salva de palmas aí, gente. Queridos, o filho, a filha, eles vão representar, eles vão dar continuidade naquilo que vem de nós. Quando nós apresentamos uma criança, quando nós estamos falando da responsabilidade, Maria, a responsabilidade que você tem sobre o Ethan, de quais princípios, de quais valores você vai passar para ele. E se quando a gente veio falando semana passada sobre pontos, nós viemos falando sobre os últimos domingos, sobre ramos que precisam ser cortados, precisam ser podados, porque quando você ainda tem uma criança, tem filhos, pessoas olhando para você, você vai reproduzir isso muito bem ou não. Então eu preciso me cuidar, porque eu tenho uma responsabilidade primeira com Deus, de representar muito bem a minha filiação. Mas em segundo, eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos. Pode ser que nem sejam filhos biológicos ou nem mesmo por adoção, mas nós estamos numa comunidade, as pessoas olham para nós, os adolescentes olham para o seu casamento, os jovens olham para o seu casamento e a pergunta é, eles querem ter um casamento igual ao seu? Existe uma expectativa de ser parecido com você? Eles querem o compromisso e a fidelidade que você tem? Se o seu filho olhar para você, será que o desejo do coração dele está alinhado com Deus quando ele fala assim, olha, eu quero prestar contas do mesmo jeito que o meu pai presta contas. Eu quero ser fiel às minhas dívidas do mesmo jeito que o meu pai é fiel às dívidas. Eu quero amar a minha esposa do mesmo jeito que o meu pai ama a minha mãe. Ou a mãe, eu quero amar o meu marido, eu quero um marido. Eu acho lindo quando a criança ela fala assim, brinca, né, que o pai é o marido dela, no sentido de, eu quero alguém que cuide de mim assim como meu pai cuida da minha mãe. Essa é a intenção, essa é realmente a profundidade disso. E nós estamos falando aqui que todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus.
Se você já receitou Jesus como seu Salvador, entenda que hoje você tem a responsabilidade de reproduzir a natureza do Pai. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que eu e você, nós somos participantes da natureza divina. Nós estamos amalgamados com Cristo. Ontem eu estava orando pela Esther, ela não estava muito bem, eu orando por ela, e hoje ela está amalgamada com uma criança que está dentro dela. Fisicamente. Depois disso se torna emocionalmente, espiritualmente. O negócio é que hoje, fisicamente, eles dois são um. E quando nós falamos de nós sermos participantes da natureza divina, nós estamos dizendo assim, nós estamos amalgamados, conectados, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e nós temos o mesmo DNA de Cristo. Isso é uma verdade, como o pastor Eibe disse aqui na Nova Criatura hoje, que nós precisamos declarar repetidamente. O rapaz estava dando testemunho de alguém que foi curado, e essa pessoa ela ficou durante 8 horas declarando aquilo que a palavra dizia a respeito da situação que ele estava enfrentando, que era a doença, que era aquela situação que ela estava passando. O que eu quero dizer é que eu preciso entender se eu sou filho, se eu tenho DNA, no que consiste esse DNA. E a palavra de Deus me dá a base para isso. Então assim, eu não acredito que eu sou mais do que vencedor, mas a Bíblia diz que eu sou, então eu vou declarar, porque a palavra de Deus não mente, não é relativo. Efésios 5 diz que sejam imitadores de Deus como filhos amados, como Cristo também o fez. Queridos, a primeira ponto dessa pergunta dessa mensagem é: você está transmitindo a natureza? Você está sendo guiado pelo Espírito? Se nós fôssemos colocar uma foto ilustrando aqui, né? Você está se parecendo com o seu Pai? O seu Pai celestial? A sua natureza é parecida com a de Jesus? Segunda verdade que eu quero trazer para vocês: o filho confia no Pai e o trata com intimidade. Romanos 8, versículo 15, né? Vamos dar sequência no texto que nós lemos no início. Ele diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos um Espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E falar em Pai, hoje para muita gente pode reproduzir de forma, Deus é Pai, então não vai bater muito, porque meu Pai, muitas pessoas podem pensar, meu Pai não representa muito bem isso de bom e perfeito que você está trazendo, que a Bíblia está trazendo. Eu trouxe alguns exemplos de pais, porque que algumas pessoas têm dificuldade de confiar e de tratar o pai com intimidade. Porque em casa, às vezes, você teve um pai do tipo ausente. Às vezes um pai que só trabalhava e nunca tinha tempo para ter tempo com qualidade, para participar do crescimento, para participar das fases, das etapas da vida daquela criança. Essa ausência pode ter sido por um divórcio, por exemplo, e isso ter feito com que o pai se ausentasse e ele teve dificuldade, seja intencional ou não. A verdade é que muitos de nós podem ter crescido com pais ausentes, e isso não contribuiu, não corroborou para o entendimento de paternidade quando nós falamos de Deus. Você pode ter tido um tipo de pai abusador, e quando eu falo de abusador, é aquele que, além de não abençoar, ele machuca. E ele machuca não só, infelizmente, né? É assim, triste demais quando nós vemos casos de abusos e abusos sexuais. Mas existem outros tipos de abuso. Existem abusos verbais, emocionais. Além de não abençoar, machuca, cria feridas. Eu estou dizendo porque, infelizmente, a gente vê muitas e trata com muitas pessoas com relação a isso. Outro tipo de pai, às vezes, o pai performance. Tudo está baseado na performance. Se você mereceu, eu dou. Se você não mereceu, eu não dou. Se você merecer, você vai ter. Se não merecer, você vai ter nada. Eu pensando um pouco sobre isso ontem, eu entendo hoje a importância disso.
Meu pai não é meu pai baseado em pai performance. Mas eu lembro que eu teve algumas vezes, quando eu jogava bola, quando eu era um atleta, com 10 anos de idade, mas na minha infância ali, meu pai, em alguns momentos, ele usava dessa ferramenta, performance. Eu ia jogar bola e meu pai ficava, eu não sei, meu pai ele era policial, ele entrava onde ele queria, onde ele conseguia fazer tudo. E a gente estava jogando e ele entrava dentro do campo de futebol e ele ficava na lateral do campo, às vezes me incentivando. Se você fizer um gol, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Pai, ó, vou contar aqui para a igreja. E aí ele falava, e eu olhava às vezes ali, às vezes era uma mesada, às vezes era um presente, e ele me motivava, o menino corria que nem um flash para lá e para cá, porque além de querer fazer o gol, eu queria aquele presente que meu pai estava me oferecendo. Estou dizendo que existem momentos saudáveis, tá, gente? Por favor. Mas que meu pai estava me motivando, incentivando. Esse tipo de pai performance, às vezes são pais que tudo está baseado na sua boa entrega. Se você não tirar um 10 na prova, se você não for primeiro aluno da sala, nada está bom, nada agrada aquele pai. E eu estou falando isso para nós refletirmos também. Por quê? Porque se Deus fosse nos tratar só baseado na nossa performance, meu Deus. Se nós fôssemos receber de Deus só baseado na nossa resposta, baseado no nosso comportamento, infelizmente, ou felizmente, nós não teríamos nada. Porque baseado na nossa performance, nós falamos semana passada, nós somos pecadores. Existe uma graça, existe uma misericórdia, existe uma resposta assim que nós esperamos, mas nós não podemos ficar refém dessa situação, desse cenário. Outro, pai passivo, ele está lá, mas não assume o papel de fato na história da família. Ele está lá, mas é um pai que não participa, mas está lá. Ele está lá no domingo, ele está lá durante a semana, mas ele não é ativo, ele não chama o filho para uma conversa, ele não chama a filha para uma conversa, ele não sabe do que está acontecendo, sabe por quê? Porque ele está lá, mas ele não está lá. É bem isso mesmo. Parece que está, mas parece que se não tiver não faz falta. Essa é uma chamada porque quando Paulo ele diz assim, vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, ele está falando para nós assim, o nosso Deus, ele fala que nós podemos confiar nele, nós podemos acreditar nele, é um Deus que fala com a gente, é um Deus que se comunica com a gente, é um Deus que acredita na gente, é um Deus que não olha para nós, é um pai que não olha para nós só baseados na nossa boa performance ou boa entrega, ele não é um pai ausente, ele é um pai presente, é nós que somos filhos ausentes. Jesus, quando ele veio, ele paga o preço do pecado, ele nos chama para viver uma condição de filhos e não mais escravos do pecado, é isso que Paulo está dizendo aqui, e hoje eu e você somos chamados para isso. Quando nós cantamos aqui a canção, que nós somos adotados como filhos, somos co-herdeiros com Jesus Cristo, nós temos uma grande família, batizados no teu Espírito, nós clamamos Abba, Pai. O Alan brinca com o Ethan, cada vez vai ficando mais difícil porque ele vai crescendo, né? Vai ficando mais gordinho. Mas de jogar o Ethan, e o Ethan se diverte com isso, por quê? Porque ele confia no pai. Ele ainda não sabe que o pai é limitado, né? E que pode falhar. E tomara que não derrube, né, Maria? Senão, é a Maria que vai jogar o Alan para cima. Vai criar força. O que eu estou querendo dizer é que os nossos pais são limitados. Embora eles possam, embora o meu pai, embora a minha mãe, embora eu vou um dia estar ali com meu filho e querer ser o máximo, eu serei limitado. É por isso que quando nós ouvimos a parábola sobre construirmos uma rocha sobre a areia, uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia, nós estamos falando de que nós precisamos construir a nossa vida, a nossa família, a nossa base sobre algo que não se torne inabalável. Ele não racha. A base que é Jesus, o salmista ele diz assim, o Senhor é a minha rocha, é a minha proteção, é a minha salvação. Nós temos a plena convicção de que quando construímos uma casa sobre Jesus, que é a representação de uma rocha, de uma base firme, isso não vai cair a nossa casa. Isso é importante, gente. Vocês todos sabem, eu já falei sobre isso, sobre a história da nossa própria família.
né, sobre a situação, sobre a perda da minha irmã. Agora, dia 7 de julho, completaram 15, né? 15 anos. 22? 15 anos, né? 15 anos que a minha irmã faleceu, a minha irmã mais velha. Hoje eu estou aqui com a minha irmã, está nos visitando, o Wesley e a Alice estão ali. E 15 anos. E durante esses 15 anos, a minha irmã, a nossa irmã mais velha faleceu, está com Cristo. Mas nós tivemos que aplicar de forma intencional, e eu falava isso para minha mãe, eu falava isso para a nossa família, nós falávamos sobre isso, de que nós poderíamos ser importantes. E por vezes, minha mãe não está aqui hoje, mas por vezes eu ouvi minha mãe dizendo, né, que nós éramos a razão de ela ainda ter continuado. E eu entendo que a expressão é para trazer de que realmente isso me fez saber que eu tinha outros filhos, me fez desviar, driblar daquela situação e passar, porque não sei o que é perder um filho. Você talvez já possa ter passado por isso, ou perto de alguém, já esteve perto de alguém que passou por isso, eu nem posso imaginar. A verdade é que eu falava para ela, mãe, eu não posso ser a base da sua vida. Eu não posso ser a base que vai sustentar, que vai te fazer permanecer em pé, porque eu sou limitado. Porque hoje eu saí de casa, porque hoje eu tenho minha família, glória a Deus por isso. Hoje a minha irmã tem a família dela, hoje meu irmão tem a família dele, e meus pais fazem parte disso, mas eles nos criaram para que nós pudéssemos avançar. Eu posso falhar com a minha mãe, eu posso não ser sensível àquilo que ela pensa, como ela deveria ou com o meu pai. A verdade é que eu não sou e não posso e não quero ser a base nem dela e nem a base dos meus filhos. Quando nós falamos que a nossa família é a base das nossas vidas, entenda que nós estamos dizendo a intenção de importância. Não estou querendo dizer assim que é errado falar isso, eu quero dizer assim que o conhecimento e o entendimento precisa ser Jesus é a base da minha vida, porque Ele sim é uma rocha inabalável. E se eu quero ser um melhor filho, eu preciso fazer de Jesus a base da minha vida. Se eu quero ser um melhor pai, eu preciso fazer de Jesus a base da minha vida. Porque os meus pais podem falhar comigo, porque eu posso falhar com os meus pais, mas Jesus permanece para sempre. Jesus não muda, Jesus não falha comigo, Jesus não se esquece de mim. Então, se você quer ser um melhor pai, se você quer ser uma melhor mãe, ou se você quer proporcionar aquilo que nós falamos no segundo item aqui, sobre a confiança que nós precisamos desenvolver com Deus, nós precisamos fazer de Jesus a base das nossas vidas. Esse pastor que eu comentei, ele conta uma história de que ele estava, eu até li aqui, vou até ler. Ele conta a história de que ele trabalha com isso em casas de adoção, e ele até fala assim, que ele fala que antes a missão deles era ter muito mais outras casas de adoção pelo Brasil, e hoje ele fala que a vontade e o objetivo é que tenham menos casas. Por quê? Porque ele quer apoiar e alimentar a causa de que essas crianças serão adotadas e não precisarão mais de casas de adoção. Então ele fala assim, hoje eu não quero mais casas da Vila Betânia, eu quero menos casas no sentido de, entendam, de que eu quero que as pessoas entendam a importância de adotarem as crianças. Mas ele fala que um desses momentos ele estava segurando uma criança com hidrocefalia e paralisia, e ele estava passando por grandes problemas ministeriais, e ele, com o coração bastante perturbado, ele estava segurando aquela criança, olhando fixamente nos olhos dela, e ele entendeu Deus falando para ele assim, Nick, aprende com ela. As palavras dele, ela não está preocupada com as aflições e os desafios, porque ela sabe que ela está segura nos braços daquele que está segurando. Não tira seus olhos de mim, porque eu nunca tirei os meus olhos de você. É nesse olhar para o meu rosto, nessa postura de face a face, onde você está sendo transformado. Confia em mim. Ele olhando para aquela criança, e ele com problemas, e aquela criança cheia de situações, cheia de problemas que estava na sua saúde, um bebê, e olhando, aquela criança olhando para os olhos fixos, e ele falando assim, aprenda a confiar em mim, assim como essa criança está confiando em você. Ela sequer tinha dimensão do cenário onde ela estava envolvida. Nós, infelizmente, tivemos a prima da Chay, que recentemente perdeu um bebê, e eu fiquei muito
mexido com isso. Por quê? Porque passa por todo um processo de gestação, próximo, muito próximo já de nascer. E uma pessoa lidar com isso, e se Jesus não for a base da vida dela, ela desmorona. Eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas Jesus ele está dizendo para nós assim: olha para mim do mesmo jeito que essa criança, que não tem nem dimensão do problema que ela está passando, mas ela está olhando fixamente aos olhos daquele que ela confia. Eu não estou dizendo para nós negligenciarmos, eu estou dizendo para nós contemplarmos a presença dEle. Eu estou dizendo para nós olharmos fixamente para os olhos de Jesus e dizer: Senhor, está difícil a minha vida. Senhor, os meus problemas parecem estar grandes, sim, mas eu quero contemplar, porque à medida com que eu contemplo a Tua presença, à medida com que eu adoro o Senhor, à medida com que eu exalto o Teu nome, o Senhor vai cuidando dos rastros da minha vida, dos cacos que estão quebrados. Queridos, é muito importante nós desenvolvermos essa confiança, a ponto de nós chamarmos Deus de Abba Pai. Abba Pai traz esse sentido de paizinho querido, de intimidade, de proximidade. Você não vai ter proximidade, você não vai ter intimidade com alguém que você não se relaciona. Você não vai chamar de paizinho um pai ausente, um pai que não está perto, um pai que não participa. O que eu quero dizer é, se você quiser criar esse vínculo e essa conexão com Deus, a ponto de falar, Abba Pai, assim como nós cantamos, nós falamos esses dias no grupo do louvor, sobre nós meditarmos exatamente sobre aquilo que nós estamos cantando aqui, até nós fazermos alguma autoanálise sobre as letras das canções, porque nós estamos aqui como igreja cantando, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, eu tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. E aí quando a gente, primeiro, antes de entrarmos na confiança e no refrão que canta Abba Pai, nós estamos cantando, eu fui adotado como filho, eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo, eu tenho uma grande família. E quando nós falamos que tem uma grande família, nós temos essa grande família. Nós, a junção dos santos, fazemos parte da noiva de Cristo, da igreja dele. E nós somos participantes, conectados numa família. E às vezes reclamamos, nossa, mas ninguém cuida de mim, mas ninguém fala comigo, mas ninguém me dá atenção. Você é parte dessa família. Construa pontes, construa relacionamentos e desfrute da verdade que você mesmo está cantando. Eu estou cantando, fui adotado como filho, eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo, é o terceiro ponto da herança que está disponível para nós. Mas aí nós cantamos, eu tenho uma grande família, fui batizado no Teu Espírito, nós clamamos, Abba Pai, nós somos Teus, para sempre Teus. Senhor, meu Pai. Gente, você está cantando para Deus, Paizinho. E como é que a gente fica a semana inteira sem falar com esse Paizinho? Ontem nós estávamos aí, eu sempre trago exemplos de nós mesmos, né? Porque é uma forma de fazer aplicações práticas. Esther vem lidando com um nariz bastante congestionado durante dias. E sofrendo com isso para dormir e tal, e ontem eu estava lá lendo, estudando isso, e ela estava, levanta e desce, soa o nariz, e põe seringa, e põe soro, não sei o que tem, e a gente tentando encontrar várias formas, eu falei, orando ali, lendo sobre isso, e eu falei assim, nossa, eu não orei ainda por isso, nós não oramos por isso, ela estava lá, já, nos finalmente de sono, mas sem conseguir dormir, eu falei assim, vou orar por você. O que eu estou querendo dizer? A oração precisava para mim ter sido já a primeira ferramenta. E não depois de dias. A gente às vezes sofre, conta para a mãe, conta para o marido, conta para a esposa, conta para o professor, conta para o amigo aquilo que nós estamos passando. Mas a gente não conta para Deus. Eu não paro para orar e falar assim, Senhor, aconteceu isso, Senhor, aconteceu aquilo. Esse dia eu estava no meu emprego, eu estava exausto. Já tinha conversado por algumas situações que tinham acontecido, pontuais, né? Se meu chefe estiver ouvindo, eu estou bem feliz, tá? Foi só momentâneo. Mas eu estou dizendo que, nossa, tinha acontecido algumas coisas, eu tinha conversado com um, tinha conversado com o outro, e aí eu vim dirigindo no carro embora, e eu entendi Deus falando assim, quando é que você vai falar para mim dessa situação? E, sério, gente, foi muito nítido para mim, é que eu comecei a chorar no carro, falei, Deus, me perdoa, porque o Senhor não foi a minha primeira opção, de fala, de conversa. Alguém, um filho que confia em Deus, e que entende a posição de
filho amado e que clama Abba, Pai, faz de Deus a primeira opção da sua vida. E se nós não estamos fazendo isso, precisa de revelação. Você pode conversar com quem você quiser, você pode falar com quem você entender que vai ser importante para você, mas faça do Pai a primeira opção. Terceiro ponto, para nós encerrarmos: filho tem herança. Versículo 17 diz assim: se somos filhos, em algumas versões, já que somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vou repetir. Se somos filhos, já que somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Luciano Subirá, ele conta que quando ele estava lendo um livro, e ele, da introdução do livro, né, falava sobre um missionário que tinha ido para a Inglaterra, e ele conheceu uma mulher, e ele foi na casa dessa mulher, e nessa história ele diz assim que esse missionário chegou lá, e ele viu um quadro que chamou muito a atenção dele. E aí ele foi entender um pouco mais, conversando com aquela mulher estava doente, precisando de oração, ele tinha ido lá para fazer isso, e ele olhou aquele quadro, aquela mulher estava em condições um pouco precárias, e aí ele, parece que esse quadro tem um certo valor. Ele pergunta assim: quem foi que te deu esse quadro? Ah, foi fulano, amigo de ciclano. Estou dando a minha versão aqui, tá, gente? Vocês leram esse livro aí, mas o cerne da história é a mesma. E aí ele fala que ele foi tentando entender um pouco mais profundo sobre quem tinha dado aquele quadro, porque ele tinha suspeita de que aquele quadro tinha valor, e que aquela mulher precisava de recursos para cuidar da sua saúde. E ela não tinha, ele foi lá orar por ela, e ele pensou naquilo, e ele foi atrás de quem era aquele quadro. Ele viu que era uma pessoa muito importante que tinha da cidade, que fazia parte da família real, e tinha entregado para alguém, que tinha entregado para aquela senhora. E aí ele descobriu o valor daquele quadro, e quando ele voltou para a casa daquela mulher, para ele contar para ela, falou assim: olha, esse quadro ele era muito importante, ele tem muito valor, você poderia inclusive vendê-lo, ter recursos para você cuidar, ter uma família, uma casa melhor, e aquela mulher já tinha falecido. O que ele traz ali como mensagem, como aprendizado para nós? Se nós não soubermos o que de fato está disponível para nós como herança, nós não iremos utilizar e desfrutar disso. Se ela soubesse que aquele quadro tinha valor, se ela soubesse, ela poderia ter desfrutado daquela herança que estava disponível para ela. Eu e você, às vezes, nós vivemos como pessoas que não sabem, ou como não entenderam, ou como alguém que não compreendeu que de fato tem uma herança disponível para nós. Quando Paulo ele diz: nós somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aquilo que estava disponível para Jesus também está disponível para mim e para você. Só que se nós não desenvolvermos o entendimento de que a herança, ela pode ser tomada, nós podemos tomar posse dela já, porque quando nós falamos de herança, existem duas formas de herança. A herança que está relacionada ao futuro, é quando nós falamos de nós estarmos num corpo incorruptível, nós estamos falando de céu, nós estamos falando de fim de sofrimento. Lá em Romanos 8,18 diz que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória em nós manifesta. Ou seja, Paulo ele sempre diz isso, nós aprendemos que aquele que aguarda só nessa vida é o mais miserável de todos, porque existe uma herança que está disponível no nosso tempo futuro. Mas existe algo que está disponível para nós no tempo presente. Olha que diz em 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. A posição de filho não vai ser um dia. A posição de filho é agora. Ele diz: agora somos filhos de Deus.
E como filhos, agora nós já temos acesso a tudo isso que nós ministramos aqui. É lindo quando nós vemos pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, famílias sendo restauradas. Gente, isso é o que move meu coração. Nós participarmos de processos de restauração. Por quê? Porque pessoas começam a entender que eu tenho pela fé, eu tenho acesso a uma herança agora, eu tenho disponível coisas no tempo futuro, mas coisas que já podem ser tomadas, eu posso tomar posse agora. Eu quero concluir com um momento onde Jesus, ele ainda nem havia iniciado seu ministério efetivamente, ele estava ali prestes a essa história, esse momento de Jesus, você vai ver em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus, ele vai ser batizado. E a palavra de Deus diz que quando Jesus ele é batizado, veio uma voz do alto dizendo: este é o meu trabalhador amado. Não é. Este é o meu servo amado. Este é o meu amigo amado. Ele diz assim: este é o meu filho amado. E o que eu quero chamar a atenção nesse texto? Nós somos servos, nós somos amigos, nós somos parceiros, nós somos participantes desse reino, sim. Mas Jesus, ele ainda nem havia começado o seu ministério efetivamente. Ainda nem tinha sido citado os milagres, a multiplicação dos pães, a cura dos endemoniados. Mas Deus já estava olhando para ele dizendo assim: este é o meu filho amado. Sabe por quê? Porque ser filho não está condicionado àquilo que eu posso entregar. Ser filho está condicionado àquilo que Deus entregou. Ser filho não está correlacionado à nossa boa performance ou aos nossos bons resultados, para nós assumirmos essa posição. Ser filho está relacionado a nós reconhecermos aquilo que Ele fez. Jesus ainda nem tinha começado, Jesus ainda nem tinha ido, ainda nem tinha formado os discípulos, Jesus ainda nem tinha começado a fazer toda a revolução, embora Ele estava andando numa vida de obediência, de amor, de oração. Por quê? Porque a obediência ao chamado de Deus para as nossas vidas é o que de fato, a resposta é o que de fato nos coloca na posição de filhos, por causa daquilo que Ele fez por nós. Então você pode ser um baita de um músico, você pode ser um baita de um pregador, você pode ser um baita de um engenheiro, você pode ser um baita de uma professora. O que te coloca na posição de filho é a sua resposta àquilo que Ele fez por você. Eu tenho a plena convicção de que alguém que tem a convicção de que é filho ou filha, não consegue viver da mesma forma. Alguém que entendeu que o filhos por adoção e sermos filhos por adoção significa sermos filhos de forma intencional, não vive da mesma forma. Vai querer agradar o pai, vai querer tirar um sorriso do pai, vai querer chamar a atenção do pai. Gente, desde pequeno existe em nós parece que um desejo, uma necessidade de nós chamarmos a atenção dos nossos pais. Olha, pai, olha o que eu sei fazer. A criança, né? Pai, vou mergulhar, olha o que eu sei, olha, pai, olha para mim. E aí o pai às vezes, pai, olha para mim, olha para o que eu sei fazer. Mergulha. Ontem nós estávamos ali com a Alice, pula Alice. Pula Alice. A Sofia, pula Alice. A Sofia já sabe pular. Levanta um pezinho. A hora que ela estiver desenvolvendo mais a fala, ela vai falar: pai, olha, consegui pular, consegui bater palma, consegui tirar uma nota 10 na prova. Existe em nós um desejo de nós chamarmos a atenção do pai desde quando nós somos pequenos. Olha o que eu sei fazer, olha a cambalhota que eu sei dar. Olha como eu sei andar, olha como eu sei gritar, olha como eu sei, olha aqui. E não é só o pai, é pro tio. O que ele sempre vê, olha aqui, não sei o quê.
Olha o que eu sei fazer. Existe em nós um desejo de nós atrairmos a atenção do nosso pai, da nossa mãe. Sabe como Jesus fez para atrair a atenção do pai? Obedeceu a ele. Nós entendemos a criança, nós entendemos o conceito, deixa ela brincar, levantar a perna, deixa ela rodar a cambalhota para ela chamar a sua atenção. O que eu quero dizer é que o que vai chamar a atenção de Deus não é a sua performance, não é quantas pessoas estão na sua célula, não é quantas músicas você sabe solar na guitarra, não é quantas vezes você veio ajudar aqui na igreja. O que vai chamar a atenção é o quão obediente você é aos seus mandamentos. Se você quer que Deus olhe para você assim como Ele olhou para Jesus e disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, saiba que o que vai fazer com que isso aconteça é a sua obediência. É você mudar a chave da sua vida e falar assim: Deus, eu sei ser um bom líder de célula. Deus, eu sei tocar uma boa música. Senhor, eu sei limpar aqui. Mas isso precisa ser consequência de alguém que reconhece e obedece. Jesus chamou a atenção do Pai porque Ele obedeceu. É necessário que eu faça isso para que se cumpra a vontade do meu Pai. Sermos filhos por adoção nos traz na posição de que uma boa performance vai ser consequência de um filho maduro. De que bons resultados, sim, vão ser consequências de filhos que estão dispostos a passar pelo processo de maturidade. Mas o que mexe com o coração é nós respondermos em amor e obedecermos a Ele. Pode ser que nós não estejamos fazendo do jeito que nós teríamos que fazer. Pode ser que nessa semana você pisou na bola. Você não agiu como um filho maduro. Você foi mimado. Ou pode ser que você passou por uma semana, ou tem passado por dias de que dificilmente você está conseguindo identificar que você de fato é amado. Não estava claro isso para você. Ou talvez nunca tenha sido. E o que eu quero trazer nessa manhã é a importância que Paulo, quando ele fala assim, que nós recebemos o espírito de filhos por adoção, é de que isso foi intencional e de que a nossa resposta em obediência nos coloca na posição de filhos. Se coloque de pé nessa manhã. Todos os momentos que nós passamos aqui, queridos, eu quero que vocês tenham o pleno entendimento e a convicção disso. Todas as mensagens que são ministradas, todo o ensino que é trazido, ele tem um grande e único objetivo, que é nos colocarmos alinhados com a expectativa de Deus para nós. E de que eu não sou o responsável pela resposta que vocês irão dar. Nós, como igreja, iremos dar. Assumirmos a nossa posição de filhos já está disponível para nós. Ele já nos amou. Ele já se entregou. Ele já pagou o preço. Ele já nos deu essa herança. O medo já se foi. O amor perfeito lança fora todo medo. Escravo você não precisa ser mais. Só escravos por amor dele. Eu quero ser escravo de um Senhor que me ama, que me deu o seu próprio filho para me salvar. Mas escravo do medo eu não quero ser mais. Talvez você não teve um pai que não representou muito bem essa posição, e para você dificulta. O que eu quero dizer é que Ele pode suprir as nossas expectativas. O seu pai pode ter falhado com você, isso pode ter deixado lacunas na sua vida, mas quando nós falamos que nós vivemos em família, nós estamos dizendo aqui, existe solução, existe conexão, existe uma comunidade, pessoas podem
participar deste processo junto com você. Talvez você perdeu o seu pai, a sua mãe, perdeu a referência, mas Jesus está dizendo assim, eu te dou a herança e a possibilidade de desfrutar de um pai que não é ausente, que não falha, que não está baseado em performance, que não é abusador. Jesus, ele veio para nos apresentar e nos apontar ao Pai. Aquele que vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. E eu estou aqui para apontar para alguém, eu estou aqui para apontar para Jesus, eu estou aqui para apontar para o Pai, que não muda, que não falha e que nos chama para perto. Ele fala, vocês são os meus filhos amados, vocês são adotados como filhos, desfrutem dessa herança, confiem em mim.